Mood board é, sem dúvida nenhuma, um dos pontos mais importantes em qualquer processo de criação, em qualquer processo de design, principalmente aqueles que são visuais, sejam eles de arquitetura, interiores, fotográfico, de moda. É comprovado que quando muito bem feito, o mood board consegue transformar o resultado dos trabalhos daqueles que não acreditam ser muito criativos e que não conseguem seguir uma linha diferente de pensamento e criar coisas muito diferentes. O mood board ele é fundamental para a direção e para a criação de trabalhos surpreendentes e principalmente aqueles que são colaborativos e que envolvem muitas pessoas, que envolvem expressões do que você quer dizer de uma linha de pensamento. Porém, mesmo sendo um dos pontos mais importantes, mesmo sendo um fator transformador em trabalhos artísticos, de composição, etc., muita gente erra. E aqui a gente vai entender o porquê as pessoas erram e como a gente consegue solucionar essa questão. Uma prancha de temperamento, tradução literal de mood board, ou painel de sentimento. É um tipo de representação visual do projeto que pode ser composto por imagens, textos e amostras de objetos e uma composição de escolha do criador do quadro de humor. O objetivo principal do painel de sentimento é inspirar o time de design envolvido no design... Não. Esse tema tá muito ruim. Eu realmente não gosto de ficar usando temas em inglês, mas prancha de sentimento não rola. Vamos continuar usando mood board. Nos últimos anos eu tive a chance de trabalhar em processos de design de interiores, de arquitetura, de escalas muito diferentes. Desde aquele quartinho do bebê ou aquele banheirinho, lavabinho, até projetos imensos, feiras de design, exposições de arte, eventos para Ferrari, Netflix, muita coisa para Fórmula 1, Mercedes, Aston Martin, HP, UBS, bancos suíços, etc. E todos esses processos de criação e de design, eles têm duas coisas em comum. A primeira delas é, todos eles começam com o mood board. Todos eles. Seja esse projeto pequenininho ou seja esse projeto em larga escala, com muitas pessoas, criativos, designers envolvidos. Todos esses projetos eles têm dois pontos em comum. Todos eles. O primeiro ponto é, todos esses projetos, indiferente da escala, seja ele pequeno, minúsculo ou imenso, seja ele de uma pessoa comum querendo construir sua própria casa ou de uma marca imensa como Ferrari, etc., todos esses projetos, eles iniciam com o mood board. E o segundo ponto em comum de todos esses projetos, tanto eles pequenos quanto grandes, é que a maioria dos designers, ou grande parte deles, erram na hora de criar um mood board. E criar um mood board é muito fácil, desde que ele seja criado da forma correta. Sabe aqueles projetos que a gente tem a chance de presenciar, onde parece que tudo funciona? Seja esse projeto arquitetônico ou de interiores, ou um ensaio fotográfico, ou um restaurante, ou um ambiente que a gente entra e tudo conversa, desde do primeiro metal, desde a maçaneta na entrada, que combina com os metais do banheiro, que os acabamentos todos têm parece que o mesmo tom, que a madeira parece que se conversa, que a intensidade da luz é harmônica. Pois é, esses grandes projetos certamente não chegaram nesse resultado aleatoriamente. Esses grandes projetos eles são frutos de um escopo, de uma definição e de um caminho muito bem definido, que normalmente começa e percorre no mood board. Bom, eu tenho certeza que todo designer, todo criativo já criou, já vendeu e já entregou algum projeto no qual no início, a ideia na cabeça, tudo parecia ser perfeito, tudo parecia conversar, a ideia era realmente linda, inovadora, diferente, etc. E quando a gente compara com o projeto, o material entregue, e a gente coloca ao lado das ideias iniciais, parece que esse caminho ele se perdeu em algum momento. Parece que a gente estava mirando o norte e a gente foi para o sul. Parece que a gente não entende onde a gente se perdeu. A gente realmente não entende onde tudo aquilo foi para um caminho onde nada é explicável, nada conversa e está 90% fora do que a gente imaginou. Nesses casos, o mood board é uma ferramenta muito importante para assegurar que o caminho seja percorrido exatamente como a gente pensou, desde o começo até o fim. Ou seja, se nosso projeto é um barco, o mood board é o capitão, é aquele que dita o caminho que a gente vai e não deixa a gente sair do prumo. Mas antes da gente entender como a gente cria um mood board que realmente funciona, a gente primeiro precisa entender onde as pessoas estão errando, porque sim, grandes designers erram muito e erram toda hora na criação desse documento que é tão simples, mas tão complexo ao mesmo tempo.
Então, se você nunca viu um mood board, o que eu acho que é muito, muito difícil que aconteça, um mood board ele normalmente é um documento digital ou físico. Eu prefiro digital, por ser mais fácil de manipular, né? Onde a gente coleciona, onde a gente coleta, onde a gente salva múltiplas imagens de referência que vão servir como direção juntas para que nosso cliente, para que a gente expresse o que a gente está pensando sobre aquele projeto, seja elas em iluminação, em acabamentos, em tons, em estilos, em mobiliário, etc. E entendendo esse conceito básico de mood board, a gente pode começar entendendo onde as pessoas mais erram. E são 2 erros muito comuns que podem ser fatais para o desenvolvimento de um mood board. Primeiro deles, muita gente cria um mood board com imagens lindas. Eu já recebi muitos mood boards com imagens lindas, incríveis. A pessoa vai lá, o profissional vai lá e seleciona todas as imagens que ele acha muito bacana para o projeto. Porém, essas imagens, elas são muito bonitas soltas, mas elas não funcionam juntas, de maneira alguma. Se você coloca essas imagens juntas, parece uma sopa de nada com nada. E é muito legal que a gente entenda como isso não dá direção para onde a gente vai. Se a gente tem muita opção variada, muito estilo diferente, a gente não tem nenhum estilo. Então, para que a gente consiga a definição estética desse projeto, é muito legal que a gente consiga que todos esses acabamentos eles tenham harmonia, todas essas imagens elas tenham uma direção, sejam elas mesmo tom de madeira, mesmo tipo de iluminação, mesmo tipo de mobiliário, mesmo tipo de layout, estilo, se é moderno, se é clássico, se é contemporâneo, se é industrial. É muito importante que esse mood board ele tenha uma leitura fácil e de muito fácil entendimento de qual estilo a gente está pensando para aquele projeto. Ou seja, mood board com vários tipos de imagens, onde cada uma mostra um estilo, é um mood board que não funciona. E segundo ponto, muito importante, é que a gente está criando um mood board, não um copy board. Eu já vi muitos profissionais, arquitetos, designers, etc., usarem o mood board como forma de referência literal. Então eles querem usar tudo que tem naquele documento e fazer uma cópia para dentro do projeto. Então eles querem aquela cadeira, eles falam, usa essa cadeira, usa essa mesa que está no mood board, usa esse tecido, esse formato, essa madeira, eu quero esse pendente. E o mood board ele não funciona dessa maneira. O que pode funcionar dessa maneira, posteriormente, é um relatório das seleções que foram feitas para aquele projeto. Mas a princípio, na hora de criar, na hora de pensar o projeto, aquilo serve como uma referência. Porque se a gente copia tudo que tem ali dentro, o nosso projeto ele vira um apanhado de ideias de outras pessoas. Uma coxa de retalho de cópia de um documento que a gente criou, onde a gente encontrou várias coisas bonitas de outros arquitetos, outros profissionais, e a gente colocou aquilo lá junto. E o objetivo do mood board não é esse. O objetivo do mood board é dar o tom, é dar a ideia, é dar a sensação, dar o feeling, dar a direção desse projeto. Então é importante que a gente não use o mood board copiando esses elementos literalmente, e sim que a gente use esse mood board como direção. E depois que a gente já sabe esses 2 erros, onde as pessoas mais erram e que a gente sabe que a gente não vai errar dessa maneira, aí ficou muito fácil. Aí a gente faz uma coleção, a gente entra no Pinterest, a gente entra no Behance, a gente seleciona essas imagens que vão dar o tom do nosso projeto, que vão dar a direção do nosso projeto. A gente dá a mão para esse mood board e a gente vai até o final com ele. E para terminar esse mood board é onde a gente pode ser criativo. Então o layout, como a gente vai apresentar esse mood board, se vai ser horizontal, vertical, se vai ser em A3, A2, A1, isso tudo é muito variável e tudo isso realmente não importa. Isso tudo fica muito ao gosto de cada designer. Como designers que somos, é importante que esse mood board ele não seja feio, que ele tenha alguma harmonia no layout. Eu sugiro que na criação de um primeiro mood board, que a gente crie um que demore mais, que a gente faça com cuidado os padrões, o layout, que a gente encaixe tudo isso, que a gente escolha uma fonte legal que tenha a ver com a nossa identidade, que a gente coloque tudo isso de uma maneira bonita e bem harmônica nesse documento, e escolha bem as fontes, as cores, etc. E que ele sirva de padrão, para que nas próximas vezes a gente não precise passar por esse processo do zero, tudo de novo, e criar esses elementos do zero mais uma vez. Então, uma vez que a gente tem esse padrão, esse layout, esse mood board, a gente importa as imagens lá, a gente coloca essas imagens
de uma forma harmônica, bacana para apresentar, e nosso moodboard está pronto. E esse moodboard vai ser nosso guia do começo ao fim do projeto, para que a gente consiga, através desse apanhado de inspirações, fazer coisas diferentes, chegar a resultados que a gente antes não conseguia sem essas boas referências, e ter certeza que nosso projeto vai terminar como a gente pensou e como a gente idealizou lá no começo. Essa é a função do moodboard, e é assim que a gente não vai errar todas as vezes que a gente criar um moodboard do zero.